Olá, graça e paz seja contigo. A palavra de vida para as nossas vidas no dia de hoje é superando a timidez. Eu sou Jusilene Ramos e é sempre um prazer ter você aqui conosco. Mas antes de irmos para a mensagem de hoje, aquele nosso pedido mais que especial, compartilhe essas mensagens com outros, seja você um canal de bênçãos e fique à vontade para deixar o seu joinha, para deixar seu comentário, deixar o seu pedido de oração. Então vamos para a palavra de hoje. A timidez, ela é um desconforto diante de situações sociais. E esse desconforto atrapalha a pessoa nas suas conquistas pessoais e profissionais. E geralmente as pessoas elas ficam tímidas quando estão em situações que geram nela inferioridade, ou seja, quando ela se sente inferior àquelas pessoas que estão ali ao seu redor, ou quando ela se sente vulnerável. Lembrando que uma pessoa que desfruta de uma relação de confiança com seus pais, na sua infância, ou seja, ela tem uma infância saudável, ela tem grande probabilidade de tornar-se um adulto seguro, um adulto confiante. Então, a maioria das pessoas que tem timidez ao extremo, geralmente são pessoas que passaram por certas exposições na infância, são pessoas que tiveram dificuldade com os seus pais, dificuldade com a família, não tiveram aquela relação que promovesse nela, segurança e autoconfiança. E há 3 graus de timidez. Nós temos o grau leve, moderado, e nós temos também aquele grau que é extremo. O que é um grau assim leve de timidez? Aquela pessoa que sente vergonha ali em um determinado momento, diante de uma situação, mas ela consegue vencer essa vergonha e consegue lidar e relacionar com as pessoas de modo bem tranquilo. E vamos também aqui lembrar que todos nós temos os nossos momentos de timidez. Por exemplo, falar em público. Quantas pessoas que têm vergonha de falar em público, certo? Aqui eu estou falando de uma timidez que te impede de conquistar. Aquela timidez que te paralisa. Aqui eu estou falando de uma timidez que aprisiona o ser humano, que aprisiona o indivíduo. Entendeu? Temos também o grau moderado. É quando aquela pessoa ela consegue esconder ali a sua timidez, ela até consegue vivenciar algumas situações sociais. Geralmente ela fala pouco quando tem muitas pessoas ao seu redor, e ela até se esforça, entendeu? Para poder vencer. Às vezes nem sempre ela consegue, mas até que ela tenta, ela até que se esforça para poder vencer essa sua condição.
E nós temos também o modo extremo da timidez. Esse tipo de timidez é aquela obsessivamente profunda. Quando a pessoa ela chega nesse grau de timidez, ela já desistiu várias vezes de tentar vencer a sua situação. Aquela pessoa que acha que já não tem jeito mais e aquela pessoa que já desistiu muitas vezes de sonhos, de conquistas, sabe? Já desistiu até mesmo de relacionamentos por ser muito tímida, por não conseguir exprimir as suas ideias. Eu lembro que uma vez isso aconteceu comigo, porque eu vivi essa situação de timidez extrema, porque eu sempre me achava inferior às outras pessoas. E eu lembro que eu fui convidada para uma festa, e eu cheguei até a porta ali do salão de festas, só que aí eu dei meia volta e fui para casa. Ou seja, eu não conseguia entrar. A timidez foi tão forte, aquela situação de vergonha foi tão forte dentro de mim, que me paralisou. E essa situação extrema aí de timidez é quando ela paralisa de fato o ser humano e que te impede de viver, que te impede de desfrutar da companhia das outras pessoas, te impede de festejar, te impede até mesmo de sorrir. Você já viu, tem pessoas que quando vai sorrir tampa o rosto, tampa a boca, sabe? São pessoas extremamente tímidas. Isso é muito ruim, porque você acaba se afastando, você até gosta das pessoas, mas você acaba se afastando delas, porque você não consegue vencer ali aquela sua situação de vergonha. E quando a timidez ela é exacerbada, ela acaba virando, tornando uma fobia social. Ou seja, você tem medo de ficar diante das pessoas, sabe? Medo de ser julgada, medo de ser avaliada, entendeu? Como eu já falei aqui a meu respeito. Eu sofri durante a infância muito racismo. Então isso me impedia de chegar diante das pessoas, porque eu achava que todo mundo iria me julgar da mesma maneira. Até que um dia eu aprendi a reconhecer o meu valor e a entender que não tinha nada de errado comigo, que quem estava errado eram as outras pessoas que tentavam me julgar por causa, da minha aparência, por causa da minha pele, por causa do meu cabelo, sabe? Então eu comecei a me aceitar como eu sou. Foi Deus me fez assim, e eu me sinto muito especial por não ser igual aos outros. E eu não vejo nada de errado em mim, mas antes eu via, por viver muitos apontamentos. Então isso causou essa timidez extrema diante de mim, e eu acabei me afastando e me isolando das pessoas, e procurava sempre andar mais sozinha. Trabalhos escolares eu procurava fazer sozinha, não gostava muito de fazer trabalho em grupo, justamente porque eu sentia constrangida diante das pessoas. E o que acontece? A timidez ela gera também na pessoa alguns sintomas. Nós temos os sintomas fisiológicos, nós temos os sintomas comportamentais, e nós temos também os sintomas na área afetiva. Na parte fisiológica, vamos lá, ele gera taquicardia, geralmente a pessoa fica com o coração acelerado, quando a pessoa tem uma pele mais clara, ela fica assim, com o rosto meio avermelhado, parece que o rosto queima.
a boca seca, né? A pessoa ela sente tremores, tá? Inquietações, né? Nas pernas e tudo. Tem pessoas que têm uma transpiração, né? Que é a sudorese, ela transpira muito, gagueira também. E os sintomas comportamentais? Inibição, passividade. O que é passividade? A pessoa ela chega num lugar, quando ela consegue chegar, ela fica quietinha ali, para que ninguém venha notar que ela chegou. Ela fica quietinha, né? Fala em voz baixa, né? Uma voz assim, pouco audível, né? As pessoas têm que falar, fala mais alto, para a gente poder te ouvir, entendeu? E na parte afetiva, a pessoa ela tem extrema vergonha, afastamento, reclusão, né? A pessoa ela fica só naquele mundo ali. Você vai ver aquelas pessoas que só ficam ali, né? São muito jovens, né? Só fica ali no seu quarto. Só fica no seu quarto, fica afastado de todos, né? Isso daí é um sério sintoma da timidez, porque quando a pessoa ela chega nessa situação de isolamento, né, a pessoa ela já está entrando em depressão. E o que a Bíblia fala conosco a respeito disso? Nós temos um exemplo na Bíblia, eu já citei aqui, a respeito de Moisés, porque Moisés ele estava numa situação um pouco difícil ali, porque ele havia cometido um erro. E quando Moisés ele foge, mas Deus manda Moisés voltar, porque Deus queria usar Moisés para poder libertar o seu povo. E Moisés ele fica muito tímido, e fica com vergonha assim, mas eu vou voltar? Como se diz, olha a minha condição, né? Eu matei um homem. E Deus ali, ele anima Moisés e fala com ele, você precisa voltar, porque é você que eu vou usar para libertar o meu povo. E Deus ele anima Moisés. E Moisés, ele consegue ali vencer, Deus o usa poderosamente. Ele consegue tirar todo aquele povo ali da escravidão do Egito e guia aquele povo no deserto para que eles pudessem conquistar ali a terra prometida. Mas Deus reafirmou, eu estarei com você. É o que Deus fala com você no dia de hoje. Eu sou com você, eu sou contigo. Não tem necessidade de você se esconder desde o seu nascimento, desde quando você estava lá no ventre da sua mãe. Eu já tinha projetos para a sua vida, então você não pode deixar que essa vergonha te impeça de prosseguir, te impeça de ser mais do que vencedor. A Bíblia, aqui no livro de 1 Timóteo, eu separei um versículo aqui. A Bíblia, no livro de 1 Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 7, fala assim, olha, porque Deus não nos deu um espírito de timidez ou um espírito de covardia. Por que de covardia? Porque você se retrai diante de uma provável conquista, diante de uma provável vitória. E ele fala assim, olha, mas eu te dei um espírito de poder. Ou seja, Deus te deu um espírito de capacidade para você. Amém? Então você não pode deixar que isso venha vencer você, venha te impedir de ter suas vitórias, de ter as suas conquistas. E como que eu vou vencer a timidez, então? A primeira coisa que você precisa mudar dentro de si é a sua opinião a respeito, ao seu respeito. O que você pensa sobre você? Você precisa mudar. Todos os dias reafirmar, eu sou capaz. Deus me fez mais do que vencedor. Eu sou importante, eu sou único, eu sou valioso, eu sou precioso. Eu sou obra-prima do Deus Altíssimo. Todos os dias você precisa reafirmar isso dentro de você. Eu sou capaz. Sabe por quê? Porque
todos nós temos as nossas limitações, todos temos. Só que nós não podemos deixar que essas limitações venham nos impedir de conquistar tudo aquilo que Deus ele já preparou para nós. Então que você possa vencer essa situação no dia de hoje e não permita que as outras pessoas venham diminuir o seu valor. E não permita que você também venha diminuir o seu valor. Vença um dia de cada vez e orgulhe-se das suas conquistas. Se achegue até Deus e Ele vai se achegar até você. Não permita que as grandes ideias que Deus te deu fiquem guardadas só dessa timidez. Mas tenha sonhos, propósitos, realize-se, sabe? Supere as suas limitações e não desista de você mesmo, porque Deus, Ele não desistiu. Pegue essa palavra.